Bem-vindo ao canal Sombras das Escrituras. Hoje iniciamos mais um episódio da nossa série especial Parábolas de Jesus, onde exploramos as poderosas lições que o Mestre nos deixou. Em cada parábola, Jesus revela verdades profundas sobre o reino dos céus, usando histórias simples e envolventes que falam diretamente aos nossos corações. No episódio de hoje, vamos mergulhar na parábola do grão de mostarda. Uma pequena semente que, com o tempo, se transforma em uma grande árvore, mostrando que mesmo os menores começos no reino de Deus podem alcançar proporções inimagináveis. Prepare-se para descobrir como o reino dos céus cresce e impacta o mundo de maneira surpreendente. Parábola do grão de mostarda. Mateus 3:31-32, Marcos 4:30 e Imaginóis. Enquanto Jesus continuava a ensinar sobre o reino de Deus, ele buscava maneiras de explicar como algo aparentemente insignificante poderia se transformar em algo grande e poderoso. Em uma época em que o povo estava acostumado a ver pequenos começos se tornarem grandes, Jesus usou a imagem de uma semente para ilustrar uma verdade profunda sobre o reino dos céus. Com que compararemos o reino de Deus? Jesus perguntou à multidão que o cercava, composta por homens, mulheres e crianças que o ouviam atentamente. Ele então contou uma breve, mas poderosa parábola, dizendo: "O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem pega e planta em seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças, que se torna uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e fazem seus ninhos em seus ramos." A imagem do grão de mostarda era bem conhecida pelos ouvintes de Jesus. A semente de mostarda é uma das menores que se pode encontrar, quase imperceptível ao olho nu, simbolizando algo aparentemente sem importância e fácil de ignorar. Mas essa pequena semente tem um potencial extraordinário de crescimento. Quando plantada, ela rapidamente germina e se transforma em uma planta que pode alcançar até 3 metros de altura, robusto o suficiente para abrigar pássaros e constroem seus ninhos em seus ramos. Jesus destacou a transformação surpreendente da semente minúscula em uma grande planta. As aves que vêm e fazem seus ninhos em seus galhos representam a abrangência e o acolhimento do reino de Deus, onde todos podem encontrar abrigo, segurança e descanso. A árvore resultante não é apenas uma planta comum, mas um símbolo de algo que oferece vida e sustento. Para os ouvintes, essa imagem era um lembrete visual poderoso, e as coisas que Deus faz podem começar de forma imperceptível, mas acabam por impactar o mundo de maneiras que ninguém poderia imaginar. Interpretação. Parábola do grão de mostarda é uma lição sobre o crescimento do reino de Deus e o impacto que ele tem no mundo, começando de maneira humilde, mas alcançando proporções inimagináveis. 1. A semente pequena. Jesus usa a semente de mostarda para representar o início do reino de Deus. Quando Jesus iniciou seu ministério, ele não veio com exércitos, pompa ou grandeza terrena. Ele começou com 12 discípulos, um grupo pequeno e aparentemente insignificante em uma pequena região do mundo. Aos olhos do Império Romano e das autoridades religiosas, Jesus e seus seguidores não eram mais do que um pequeno movimento entre muitos. No entanto, como a semente de mostarda, havia um potencial latente e extraordinário dentro desse pequeno começo. 2. O crescimento do reino. A transformação do grão minúsculo em uma grande planta simboliza o crescimento exponencial do Evangelho e da mensagem de Jesus. O reino de Deus começou com Jesus pregando às margens do Mar da Galileia, e em pouco tempo se espalhou por todo o mundo conhecido, alcançando pessoas de todas as nações, culturas e línguas. Essa parábola nos lembra que o reino não cresce de maneira convencional ou óbvia, mas muitas vezes em silêncio e de maneiras inesperadas. Mesmo quando o reino parece insignificante ou frágil, Deus está trabalhando para expandi-lo. 3. A árvore acolhedora. A planta da mostarda que se torna grande o suficiente para abrigar aves em seus ramos representa o reino de Deus, tornando um refúgio para todos. As aves do céu que vêm e fazem seus ninhos simbolizam pessoas de todas as nações e origens que encontram abrigo no Evangelho. O reino de Deus não é exclusivo ou limitado. Ele está aberto para todos que buscam a verdade e desejam se abrigar sob a graça de Deus. Assim como as aves encontram um lugar seguro para descansar, as pessoas encontram esperança e salvação no reino. 4. A esperança do Evangelho. Jesus ensina que o reino de Deus é uma força transformadora, mesmo que pareça pequeno ou insignificante no início.
Ele oferece esperança aos discípulos e a todos que seguem a Cristo, mostrando que seus esforços e fidelidade, por menores que pareçam, contribuem para algo muito maior do que eles podem imaginar. A parábola é um convite para confiar em Deus e perseverar, sabendo que Ele é capaz de transformar pequenos começos em realizações grandiosas. O poder da pequenez. A parábola também nos desafia a não subestimar o impacto das pequenas ações de fé. Uma palavra de encorajamento, um ato de bondade, um simples testemunho. Tudo isso pode parecer pequeno, mas no reino de Deus, esses atos têm o potencial de crescer e influenciar o mundo de maneira poderosa. A semente de mostarda ensina que o tamanho inicial não determina o impacto final. O que importa é o potencial que Deus colocou em cada ação de fé. Conclusão. A parábola do grão de mostarda é uma mensagem de encorajamento e uma promessa de que, independentemente de como as coisas possam parecer, o reino de Deus está crescendo e se expandindo. Jesus assegura a seus seguidores que, mesmo em tempos de perseguição ou dúvida, o trabalho que Deus começou será levado a cabo. O pequeno se tornará grande, o insignificante se tornará influente. Para os discípulos e para todos os que ouvem a mensagem de Jesus, esta parábola é um chamado para continuar plantando as sementes do Evangelho, mesmo quando os resultados não são imediatamente visíveis. O reino de Deus, como a semente de mostarda, contém um poder transformador que nenhuma força humana pode deter. Ele nos desafia a ver além do presente e a confiar no que Deus está fazendo, pois no tempo certo, o pequeno se tornará grande, e o reino se tornará um refúgio para todas as nações. A parábola do grão de mostarda é, portanto, um símbolo da promessa de Jesus de que o reino dos céus continuará crescendo, abrigando todos aqueles que procuram e creem, e transformando o mundo de maneira que somente Deus pode realizar. A parábola do grão de mostarda nos lembra que o reino de Deus começa de forma humilde, mas carrega um poder transformador, cresce silenciosamente até se tornar algo grandioso e acolhedor. Assim como a pequena semente que se torna uma árvore robusta, nosso papel é semear a fé, acreditar nas pequenas ações e confiar que Deus fará o resto. Se você se sentiu inspirado por essa mensagem, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal Sombras das Escrituras e ativar o sininho para não perder nenhum dos episódios da nossa série Parábolas de Jesus. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam ser alcançadas pela esperança, pela verdade do reino de Deus. Que Deus abençoe sua vida e nos vemos no próximo episódio.